Biografias Tobienses. É um DVD de uma série que retrata em áudio e vídeo a vida daqueles que não só nasceram, mas se tornaram de alguma forma tobiense. Aqueles que tiveram seu papel desenhado na história desta cidade que se diferencia das demais, através de seu povo e do estilo de vida que levaram. Tobias tem suas peculiaridades: a política, a religião, a imortalidade de algumas pessoas que escreveram na história suas personagens tão marcantes, alguns causos curiosos, outros hilários, as personalidades, aqueles que, aparentemente limitados por alguma deficiência em suas compreensões, viraram um mito. Feito Elias, o baixinho, Arimar, Zabé, Zefinha, Seu Loiça, o Peru, Pau Roliço, Seu Tino, Doutor Mileve, Olimpo Doido, Zefa Gaiola, Joaninha Doida, Bolacha Seca, Biritinga, entre outros, cuja memória não me veio em socorro, aos quais rendo de logo minhas homenagens, mas que foram tão importantes, não só para os seus quantos para aqueles que conservam ainda suas lembranças na memória de Tobias, indissociado da passagem de cada um, os registros fotográficos que muitas vezes falam mais que 1000 palavras, outros apenas literários, mas um manancial histórico que não deve jamais ser desprezado. Só depois que a última árvore for derrubada, o último peixe for morto, o último rio envenenado, vocês irão perceber que dinheiro não se come. Pensamento indígena. Abelardo Barreto do Rosário, advogado hábil e simpático, filântropo, jurista e escritor sergipano. Nasceu em 25 de abril de 1903. Eram seus pais o valoroso e destemido político Francisco Barreto do Rosário e Dona Maria dos Santos Barreto, sobrinho em segundo grau de Tobias Barreto de Menezes. Estudou as primeiras letras com o professor Josué Montalvão, na antiga campus, gabando sempre pelo velho e bondoso mestre. Segundo depoimento oral de familiares e amigos, teve uma infância simples na zona rural do semiárido, em uma família muito numerosa. Abelardo Barreto do Rosário, com idade de 15 anos, seguiu para Aracaju. Reside na casa do desembargador Caldas Barreto. Abelardo, pelo seu modelar, comportamento, além de ter sido aluno aplicado, foi nomeado censor daquele colégio, estudando a princípio com professores particulares, para depois entrar no colégio Tobias Barreto, o mais conceituado da capital, no estado de Sergipe, dirigido por Alcebiades Correia Paz. Concluindo o curso em Aracaju, vai para o Rio de Janeiro em 1922, ingressando ali na Faculdade de Direito. É bacharel em 1927, ano do centenário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Entretanto, retorna a campus por não comungar das mesmas situações políticas que o desembargador, mas isso por sua própria escolha. Após a formatura, contrai, 12 anos depois, casamento com Maria Esther Garcês Caldas Barreto, no Rio de Janeiro, não havendo filhos da união. Publicou inúmeros artigos em diversos jornais e revistas especializadas no país. Dedicou-se com pronunciado amor às belas letras, alicerçando assim sua invejável cultura literária.
dono do estilo de uma admiração de todos os que tiveram o ansejo de ler os seus esplêndidos artigos. Amava extremamente seu torrão natal, Nossa Senhora Imperatriz dos Campos do Rio Real, como gostava de dizer sempre, da qual a vida o afastou tão cedo. Lá voltando com a oportunidade, se apresentava aos amigos. Numa dessas visitas, se reuniu com Luizinho, Padre Souza, Doutora Maria Auxiliadora, José Francisco de Menezes e demais lideranças de Tobias na época, para tratar do aniversário de 5 anos da Biblioteca Pública Francisco Barreto do Rosário. E utilizando da palavra, José Francisco de Menezes, que proferiu a seguinte sentença, que inclusive fora publicado no Jornal de Campos. Abre aspas. Dia imortal para a história cultural desta risonha cidade que cresce e se desenvolve, graças ao trabalho edificante de seu povo e dos alienígenas. Ainda em seu discurso, o senhor José Francisco lembrou nomes de pessoas que há 5 anos ali tiveram participando da festa de inauguração da biblioteca, entre eles os de Francisco Rosa Santos, João Ramos de Oliveira, Azarias Barreto, João Barreto dos Santos e Adelmo Barreto do Rosário. O senhor José Francisco de Menezes finalizou seu discurso pedindo à nossa padroeira bênçãos para o benfeitor Dr. Abelardo Barreto, pelo que o mesmo tem feito em benefício da nossa comunidade, sendo muito aplaudido. Abelardo Barreto do Rosário era estimulante, depois de tanto tempo, conversar e ouvir novidades de sua terra. Chegara a Dona Nanzinha, sua amiga pessoal, e ele entrou repleto de júbilo. Ali, junto com parentes e amigos, ao redor de uma mesa, entre risos e gargalhadas, estremeados por copos e deliciosos vinhos pelo senhor Juarez, passaram um bom tempo matando as saudades. Colocando em dia os acontecimentos mais importantes ocorridos naqueles anos de ausência, foi um encontro efusivo e cheio de calor. Amigos e parentes conversaram animadamente por longo tempo, relembrando fatos e brincadeiras, fazendo chacotas e provocavam risos em ambos, revelando a grandeza do amor e a amizade carinhosa que um tinha pelo outro. O reencontro com a família de seu Juarez não aconteceram palavras, apenas se abraçaram e choraram juntos, longamente, um pranto emocionado que traduzia uma imensa saudade, alegria, sobretudo agradecimento a Deus pelo reencontro. No dia seguinte, quis matar a saudade da velha cidade de Campos, onde morava. Caminhou sozinho pela cidade, sem rumo certo. Queria percorrer aqueles mesmos caminhos trilhados de quando ele era criança. Alguma coisa muito forte em seu íntimo o convidava a proceder assim e decidiu começar pela velha casa em que morava, donde ali sentia tanta saudade, amargurou terríveis aflições da escassez. Tomou a direção da avenida principal, depois retornou à casa de seu Juarez. Após a contemplação daquele velho cenário, agora sem os terrenos baldios que muito havia em sua época, coberto de vegetação e espinhos silvestres, abaixou, recolheu um pouco de terra e colocou numa sacolinha de pano, guardando-a no bolso. Passou pelo jardim de infância, obra primorosa construída pelo então prefeito Antônio de Souza Ramos. Depois, antes da chegada à casa do seu Juarez, no caminho, visitou a igreja matriz, pois Dr. Abelardo Barreto era uma pessoa bastante católica e sempre recorria às orações, onde permanecia horas em jaculatória numa conversa íntima com o Santo Pai. Parou e, assumindo uma atitude de interiorização, elevou os olhos aos céus e pronunciou uma contrita oração de forma seguinte: Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor me proporcionou. E vos peço, tenha compaixão de mim, perdoe os muitos pecados
e desacertos na vida, as minhas fraquezas e incompreensões, a falta de paciência, meu orgulho excessivo e minha vaidade pessoal. Perdão, Senhor, porque quero corrigir-me e jamais desejo ofendê-lo. Quero preservar no cumprimento dos mandamentos para senti-lo mais próximo de mim, primordialmente porque hoje compreendo e sinto que o Senhor faz parte integrante de minha vida. Não compreendo a vida sem a presença do Senhor. Muito obrigado pela proteção e por todas as graças que ornou a minha existência. Receba minha maior e mais fervorosa gratidão com minha solene e sincera confissão de eterna fidelidade. À tarde aconteceu a missa solene de inauguração da Biblioteca Pública Francisco Barreto do Rosário, recebendo a presença do então ilustre prefeito da cidade, Antônio Ávila dos Reis Brejeiro, Dr. Antônio de Souza Ramos e demais amigos que estiveram com ele em todo o tempo, dispensando-lhe a atenção merecida. Atividades profissionais de Abelardo Barreto do Rosário. Ele estudou em Recife e formou-se após imigrar para o Rio de Janeiro. Foi bacharel em Direito, onde com educação e inteligência, conquistando a estima dos colegas e dos seus mestres, escritor, poeta e advogado da Light durante a década de 1970, continuou atuante após a aposentadoria e foi proprietário de escritório de advocacia, onde atuou defendendo grandes empresas privadas em causas de grande vulto. Foi o primeiro advogado e se tornou o maior acionista do antigo Banco Andrada Arnold, dentre outros que eram pessoa física. Também exerceu a profissão de advogado durante 18 anos na extinta Rede Ferroviária Federal Central do Brasil, durante o período de 1942 a 1960, no Rio de Janeiro. Na qualidade de representante do Brasil, no 9º Congresso Ferroviário realizado em Buenos Aires, Argentina, defendeu brilhantemente com largo tirocínio duas teses: autarquias federais e anomalias do Decreto 2691, de 7 de dezembro de 1912. Sendo ambas aprovadas, continuou atuando após a aposentadoria e foi proprietário de escritório de advocacia, onde atuou defendendo grandes empresas privadas em causas muito importantes, tornando-se um dos grandes beneméritos da nossa terra. Dr. Abelardo Barreto do Rosário viveu sempre fora da gleba natal, mas de quando em quando a ela retornava a fim de rever os amigos. Escrevia artigos no Jornal de Campos, intitulado Bilhetes do Rio, e colaborou em várias revistas especializadas no país e em diversos periódicos. A parte filantrópica de Abelardo Barreto do Rosário diz o seguinte: Abelardo viveu boa parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde veio a falecer, mas manteve ligação com sua terra natal, onde promovia eventos e organizou uma biblioteca, a Biblioteca Francisco Barreto, inaugurada em 19 de fevereiro de 1978. Depois que sua esposa falecera, retornou com mais frequência à sua terra natal. Retornou na inauguração da Biblioteca Pública, que levou o nome de seu pai, em homenagem a Francisco Barreto do Rosário. Depois, não perdia uma festa de agosto. Obras e homenagens. Abelardo publicou o livro Minha Terra, Minha Gente, de contos. Em sua homenagem, foram nomeadas uma praça e uma escola estadual em Tobias Barreto. As últimas obras por ele efetuadas serão eternamente reconhecidas por todos os seus conterrâneos, principalmente pela gente humilde que ele tanto amava. Incumbiu o Sr. Juarez Almeida para conseguir um terreno para a construção de um abrigo para amparar os idosos. Encontrando este um terreno que soubera que era de Luizinho, com este se encontrando, questionou comprá-lo, no que declinou a finalidade. Automaticamente Luizinho fez a doação do referido terreno sem custo algum, ajudando ainda na construção daquele tubúrio. A
respeito da sua morte, assim escreveu Aderbal Corrêa Barbosa: perdeu a nossa terra um dos seus filhos mais eminentes, cuja vida é um edificante exemplo de despreendimento, de honradez e de lealdade. Jornal de Campos, Tobias Barreto, 18 de novembro de 1983, página 1. Abelardo Barreto do Rosário foi responsável pela construção da Biblioteca Pública Municipal com a doação de vários livros. Construção do Abrigo dos Velhos, Mariquinha Barreto. Doação dos instrumentos da banda da Escola Abelardo Barreto do Rosário, na administração Luiz Alves de Oliveira Filho. Além das doações que fazia aos mais necessitados, que sempre lhe dirigia pedidos de ajuda. Ajudou na construção do bairro Suti, além de conseguir vários sócios do Rio de Janeiro para contribuir com a obra de escola e área para reuniões da associação através de Dona Maria Valdice Oliveira Santos. Um dos melhores sócios contribuintes foi o campista Dr. José Rodrigues Batalha de Matos, cunhado de Austeclino, o que mais contribuiu, chegando a ser barbeiro em Campos e depois foi desembargador no Rio de Janeiro. Participava mensalmente de reuniões no Rio de Janeiro entre os sergipanos que se erradicaram no Rio. Viajou bastante para fora do país para curtir suas férias. Quando não voltava à sua terra natal, estava em outra nação. Dr. Abelardo Barreto do Rosário faleceu em 4 de novembro de 1983 de complicações causadas por um marca-passo e problemas renais no Hospital Redentor, no Rio de Janeiro, deixando uma lacuna impreenchível para todos os quantos o admiravam. Perdeu nossa terra um dos seus mais eminentes, cuja vida é um edificante exemplo de despreendimento, honradez e de lealdade. Assim foi a vida de Abelardo Barreto do Rosário.